Salmos de número 2. Por que se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Recitarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Salmos de número 2 é o primeiro salmo messiânico. Esse salmo, embora não seja intitulado como salmo davídico, este salmo ele é um salmo de Davi. E ele vai apontar a respeito de Jesus. Ele começa falando sobre as nações que se amotinam para rejeitar o Rei dos Reis, o Senhor. Esse salmo, ele começa falando que os reis da terra, eles se levantam juntamente com seus príncipes, eles se ajuntam para serem contra o ungido do Senhor. O ungido do Senhor, a Bíblia está falando sobre o Messias, sobre Jesus, o nosso Cristo amado. E no versículo de número 3 eles dizem: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Eles estão dizendo que o Rei dos Reis, que o Rei do Universo os amarra com as ataduras e eles querem se libertar dessas ataduras. Estamos falando de um sistema mundial, de um sistema que quer se desprender de Deus. Não aceita o governo de Deus, não aceita os ensinos de Deus, não aceita a palavra de Deus e quer viver independente de Deus. Mas no versículo de número 4, o salmista diz: aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. O que a Bíblia está dizendo é que Deus não se abala. Embora os homens se levantem, os reinos e o sistema mundial se levante contra Deus e contra o seu ungido, Deus se rir do céu, porque eles são como gafanhotos, são como insetos, seres miseráveis que serão esmagados diante do Senhor. Então ele lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Mas no versículo 6 ele diz que ele ungiu o seu rei. Eu ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Esse rei ungido é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E recitarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como está registrado no Novo Testamento, em alguns momentos o próprio Deus se manifestou e ele mesmo disse: este é o meu filho amado, em quem se compraz a minha alma. E no versículo de número 8, ele pede para que o seu filho peça o presente. E ele diz: pede-me, e eu te darei as nações por herança
e os confins da terra por sua possessão. Pede-me, meu filho. Deus está entregando ao Messias, Deus está entregando a Jesus Cristo o reino da terra. A terra, com todos os seus governos, com todos os seus impérios, com todos os seus moradores, estão sendo entregues de presente para Jesus Cristo pelo eterno Deus. E no versículo 9 ele diz: Tu os esmigalharás como uma vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Isso fala sobre o poder do reino de Cristo. E agora ele dá um conselho para o sistema mundial. Ele dá um conselho para os reis da terra. No versículo 10 ele diz: Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o Filho, ou seja, se inclinem para o Filho, se inclinem para o Messias, se inclinem para Deus, para que não se ire e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Ele está falando sobre o governo de Cristo, porque um dia o Senhor Jesus Cristo virá não mais para ser humilhado, não mais para ser crucificado, não mais para se submeter às leis dos homens, mas Jesus chegará até esta terra com poder e grande glória, acompanhado dos anjos dos céus. E a Bíblia diz lá em Apocalipse: estará um manto sobre a sua coxa, onde estará escrita: Rei dos reis e Senhor dos senhores. E ele fecha o versículo dizendo: bem-aventurados. Versículo de número 12, a última parte do versículo, ele diz: bem-aventurados, felizes são todos aqueles que nele confiam. Nós temos que guardar esta confiança. Jesus Cristo, ele virá e ele governará sobre esta terra, porque é assim que está determinado, porque é assim que está escrito. Amém.